Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre a massa de água do recipiente e a do meio externo é... Vamos lá. Nós temos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius, certo? Aí dentro de um recipiente de capacidade térmica desprezível, ou seja, um calorímetro, em que as trocas de calor desse recipiente com a água, a gente pode considerar como sendo desprezível, não vai afetar na nossa análise. Aí essa água dentro do calorímetro, uma água quente a 100 graus Celsius, ela é colocada com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo, ou seja, após eu colocar essas duas águas no recipiente, essas águas elas vão trocar calor entre si e vão trocar calor também com o ambiente externo, até que nessa troca de calor se atinja o equilíbrio térmico até uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí ele pede qual é a quantidade de calor que é trocada da água, das duas águas misturadas com o ambiente externo. Então, vamos lá. Então podemos escrever o seguinte: sabemos que a quantidade de calor trocada devido à diferença de temperatura é dada por Q, que é igual Cm delta T, onde C é a capacidade, é o calor específico da substância, M é a massa da substância e delta T é a variação de temperatura. Variação de temperatura que vai provocar a transferência de calor. Então a gente pode fazer por três sistemas. Então podemos fazer o seguinte: a quantidade de calor trocada pela água quente, colocar quente, mais a quantidade de calor trocada pela água fria, mais a quantidade de calor que é trocada por o ambiente. Isso aqui é igual a zero. Então vamos lá. Quantidade de calor trocada pela água quente é o calor específico da água, vezes a massa, 20 gramas, vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial é 100 graus Celsius e a temperatura final é 20 graus Celsius. No caso é a temperatura final menos a inicial. Temperatura final, que é 20 graus, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, mais a quantidade de calor trocado pela água fria. Se a água está fria, com a temperatura menor que a água quente, então ela vai receber calor da água quente. Então fica 1 vezes a massa de água quente vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é a temperatura inicial da água, a 10 graus, mais Q do ambiente. Vou colocar só como Q. Isso aqui é igual a zero. Vamos lá. Aqui dá 20 menos 100 menos 80 vezes 20 dá menos 1.600, mais 20 menos 10 dá 10 vezes 80 dá 800, mais Q, isso aqui é igual a zero. Então aqui fica menos 800 mais Q igual a zero. Portanto, quantidade de calor trocada é 800 calorias. Beleza, agora a gente olha para as alternativas. A gente tem 800 mais com sinal negativo. Então o que é que a questão pede? Ela pede a quantidade de calor trocada de toda a massa de água do recipiente e o meio externo. Esse menos significa que a massa de água ela está perdendo 800 calorias para o ambiente. Aqui eu coloquei a quantidade de calor trocado com o ambiente, ele deu positivo porque ele está recebendo essas 800 calorias que a água está perdendo, que é o princípio de conservação de energia. Se a água está perdendo 800 calorias
para o ambiente, significa que o ambiente está recebendo essas 800 calorias. Então, portanto, gabarito, letra D.